Havia alguma esperança no governo e mesmo no Ministério da Fazenda que a escalada da guerra comercial produziria um ambiente desinflacionário no Brasil, com a queda dos preços das commodities, que realmente está acontecendo um pouquinho, queda do dólar também, e isso abriria espaço para eventual queda da taxa de juros. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, jogou um balde de água fria nessas expectativas. Ele disse que ainda há necessidade de dar o devido tempo para que a política monetária tenha efeito. Nas palavras dele, fizemos um grande esforço para avançar no terreno contracionista e precisamos garantir agora que a política monetária esteja fazendo o efeito desejado. Ele ressaltou que o Copom ainda está muito incomodado com a desancoragem das expectativas inflacionárias e que o comunicado da última reunião, que fala em pelo menos mais uma alta de menor magnitude, ou seja, algo abaixo de 1%, um ponto percentual, está atual. As declarações do diretor Diogo Guilhem, semana passada, num evento em Washington, falando em cautela e flexibilidade, foram interpretadas por parte do mercado como uma porta aberta para, quem sabe, uma alta mais moderada da Selic, talvez até uma queda daqui a alguns meses. Mas ontem, Galípolo tratou de esclarecer que não é nada disso. Ele corrigiu a rota dos juros futuros, que estavam precificando taxas menores desde a fala de Guilhem. Números são números e, para esse efeito, a inflação está rodando ainda em 5,49% em 12 meses, segundo o IPCA 15 da sexta passada, bem acima do teto da meta de 4,5%. E a economia também continua bastante aquecida, com o mercado de trabalho em pleno emprego. Paulo Gala, que é economista-chefe do Master, afirma que a Selic deve ficar alta por um bom tempo. A ideia do Copom, segundo ele, é esperar para ver, até porque o PIB cresce a 2%. É bastante. Álvaro Frasson, do BTG Pactual, vê a Selic chegar até 15% ao ano, com mais uma alta de meio ponto na próxima reunião, seguida de mais outra de 0,25 ponto percentual e ainda pondera, talvez devesse ser até maior. Já André Braz, do FGV Ibre, lembra que com a inflação de alimentos mantendo essa alta acima de 1% ao mês, aumento de preços administrados e de serviços mostram que as pressões inflacionárias estão por aí e justificam os juros elevados até a reversão dessa taxa em 12 meses. Nas contas dele, quando baixar para algo mais próximo a 4,5%, que é aquele teto da meta, isso é sinal de que a política monetária está cumprindo o seu papel. Diante da incerteza, o BC se compromete com a cautela, sem anunciar os seus próximos movimentos. Ou anuncia pelo menos mais um, mas sem se comprometer com nada além disso. Para coroar aqui essa minha explanação, essa minha introdução, vamos ouvir, então, da boca dele, Gabriel Galípolo, que participou do evento de um grande banco ontem em São Paulo e fez uma série de reflexões. Vamos ouvir. Eu acho que agora é um processo de a gente entender como funciona naturalmente a política monetária e a gente poder assistir. Não acho que tem uma variável que é um gatilho, até porque, além de tudo, a gente está bastante incomodado com a questão das expectativas, que continuam bastante desancoradas, e a gente quer entender por quanto tempo e em que patamar a gente precisa deixar a taxa de juros para atender a meta. Então, estamos aqui tateando para entender se o nível que a gente está caminhando, é importante o gerúndio aqui, o nível que nós estamos caminhando está chegando no patamar contracionista o suficiente para a convergência da inflação. Gente, acho que está claro aqui que a palavra cautela não tem a ver com baixar juros ou alta mais moderada, tem a ver com esperar esse efeito da defasagem e esperar pelo menos algumas dessas incertezas nesse cenário muito turvo internacional, essas nuvens se clarearem um pouco para aí o Banco Central ver como agir. Então, é sempre naquele condão de esperar para ver. Olha o que aconteceu com a curva dos juros futuros. A gente escolheu só um vencimento, que é o vencimento mais curto, de 2026, do ano que vem. Ele tinha começado de em 4,65%. Aí, quando teve essa fala do Galípolo, ele tem um pico ali, por volta do meio-dia, logo depois que ele fala, vai subindo, enfim, termina em 14,68, só não subiu mais porque ontem o dólar caiu bastante. Daqui a pouco eu conto essa história para vocês também. Quem também participou do mesmo evento, desse grande banco ontem em São Paulo, foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos ver o que ele teve a dizer? Nós estamos falando de um cenário em que o Brasil tem tudo para crescer, mesmo com as turbulências geopolíticas que estão acontecendo e que, na minha opinião, vão acabar sendo endereçadas ainda esse ano. Acho ruim a responsabilidade fiscal ser uma atribuição exclusiva do Executivo, porque as medidas tomadas pelo Legislativo e pelo Judiciário podem ou não comprometer a agenda fiscal muito mais do que o Executivo. Ninguém é obrigado a saber em detalhe
o que a Fazenda e o planejamento estão fazendo em proveito do equilíbrio das contas públicas, mas o fato é, não pode depender de uma pessoa, não pode depender de um governo. Isso tem que se transformar numa agenda do país. O país tem que compreender que nós não precisamos abdicar do crescimento. Aí, a agenda de ajuste fiscal tem que ser uma agenda de Estado. Nas palavras do Fernando Haddad, ele tem razão, né? Todos os poderes têm que se imbuir dessa mesma iniciativa. Vamos dar uma olhada no funcionamento das bolsas agora? Na Ásia já está fechado, negociações mistas, né? Subiu um pouquinho em Tóquio, 0,38, Hong Kong 0,16 de alta, e na China andou de lado, levíssima queda de 0,05%. Agora passando para a Europa para saber como estão as negociações depois daquele mega apagão, né, gente, que aconteceu principalmente na Espanha, Portugal, em partes da França. Ainda não está clara a origem. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, veio a público e disse, olha, ainda estamos investigando. Saíram várias percepções ontem, possibilidades justificativas. Primeiro, tratava-se de um ataque cibernético, depois esclareceu-se que não era isso, depois de variações atmosféricas, de eventos muito raros atmosféricos, mas não está claro qual foi a causa. Mas o prejuízo, os danos para as pessoas que passaram o dia inteiro sem luz, o comércio, o mercado, isso certamente, aeroportos, voos, metrô, trem, transporte, tudo, né? Então, hoje, as bolsas da Europa estão assim, Paris, leve queda de 0,09, Londres com 0,01 de queda, Frankfurt tem alta de 0,64 e Madrid, queda de 0,42. Isso não tem nem a ver com o apagão, tá? Tem a ver com balanços corporativos de grandes bancos, por exemplo, que estão sendo divulgados hoje na Europa, e a expectativa de uma série de outros índices que estão saindo. Agora vamos para o fechamento das bolsas ontem, de Wall Street. Elas ficaram meio que naquele movimento de compasso de espera de novo, porque a agenda é muito pesada. Hoje, daqui a pouco, por exemplo, tem o índice JOLTS, né, que é de mercado de trabalho, criação de novas vagas. O mercado está atento a isso, porque é um dos índices que será levado em consideração pelo FED na hora de tomar a sua decisão sobre taxa de juros. Quer saber se o mercado de trabalho, depois do anúncio dessas tarifas de Trump, está se enfraquecendo o suficiente para ensejar uma baixa da taxa de juros ou não, né? Isso são 3 índices de emprego fortes essa semana. Tem o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, PIB do primeiro trimestre da zona do euro, PCE, que é um índice de inflação favorito do FED. Então, vários índices importantes. Aí o pessoal resolveu embolsar um pouco dos ganhos, ficou ali naquela coisa mais cautelosa, e os índices ficaram assim. Hoje até estou aqui com o meu celular na mão para dizer como é que estão funcionando os futuros, e eles estão mistos, tá? Nos Estados Unidos. Dow Jones sobe 0,24 e S&P 500, por exemplo, já cai 0,14, Nasdaq também cai 0,20% à espera da divulgação desses indicadores. Aí o mercado vai mais numa direção mais firme, né? Para um lado ou para o outro. E no Brasil ficou desse jeito, ó. Vou mostrar para vocês. O dólar caiu bastante, furou o piso dos 5,65, terminou cotado a R$ 5,64, com queda de quase 0,7%. O Bovespa subiu um pouquinho, acompanhando o exterior, 0,21%, mas recuperou um patamar importante de 135 mil pontos, acho que desde, se eu não estou falando besteira, mas desde novembro do ano passado não alcançava esse patamar, passando relativamente preservado por toda essa crise da guerra comercial nos Estados Unidos. E é isso, meus amigos. Tem mais uma tela, né? O DXY, gente, que eu queria mostrar para vocês também, dessa fraqueza, esse enfraquecimento do dólar. O Brasil, por que está acontecendo tanto no Brasil? Tem vários fatores, mas um deles é o enfraquecimento da moeda americana internacionalmente, tá? Tem o movimento do DXY, que compara o dólar com uma cesta de moedas desde o dia 2 de janeiro, depois teve a posse do Trump, ele estava em 109,39, e olha o que acontece com todas as políticas meio amalucadas e erráticas do republicano, caiu ontem para $98,93. Quem está se favorecendo? Principalmente moedas fortes, o Ien, o franco suíço está subindo muito. No Banco Central da Suíça já estão falando até em baixar a taxa de juros para que fique no nível negativo, porque também não interessa um país ter sua moeda tão valorizada. Isso traz inflação, isso torna as importações mais caras, não só para os Estados Unidos, como para o resto do mundo. As exportações da Suíça também perdem competitividade. O país tem que também manobrar e dosar essa valorização da sua própria moeda, e para os Estados Unidos interessa essa desvalorização do dólar justamente por causa desse déficit comercial. Vou chamar um rápido intervalo para quem nos acompanha pela televisão. E quem está conosco no YouTube, é a hora daquelas informações rapidinhas para a gente dar uma pincelada no que está movimentando o humor mesmo dos investidores. O Trump
deve anunciar mais um recuo nas tarifas, dessa vez no setor automotivo. Quem trouxe a informação com exclusividade foi o Wall Street Journal ontem, dizendo que na semana que completa 100 dias de mandato, as tarifas no setor automotivo elas não vão se somar. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, quem já paga tarifa sobre aço e alumínio de 25%, não vai pagar mais 25% sobre carros e autopeças, ou vai pagar sobre carros e autopeças e não vai pagar sobre aço e alumínio. E mais, isso será retroativo. Quem já pagou será ressarcido. Trump deve participar hoje à noite de um comício em Detroit, no Michigan, que é o berço da indústria automotiva, que foi dilapidada nas últimas décadas, muitos desses empregos perdidos, faz parte daquele cinturão da ferrugem, o Rust Belt, que ajudou a dar vitória a Trump na eleição presidencial do ano passado sobre Kamala Harris, e são trabalhadores a quem Trump quer fazer sinalizações positivas. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, ontem confirmou esse acordo, disse que é uma parceria importante, tanto com montadoras domésticas como trabalhadores americanos. Hoje tem balanço lá fora, da Coca-Cola, da GM, do Spotify, tem um índice de empregos de outros, como eu disse, que é a abertura de novas vagas de emprego. Aqui no Brasil também temos IGPM, que é inflação, acabou de sair, deixa eu até falar para vocês aqui já em primeira mão, IGPM subiu 0,24% em abril, de menos 0,30%, que tinha tido uma desaceleração em março, veio alto, viu, gente? Porque a expectativa era por uma pequena desaceleração de 0,09%. Tá? Em abril, teve uma desaceleração de 0,34%, mas ficou no terreno positivo. A gente não estava falando de Banco Central em juros, então está aí, mais um índice de inflação para o Banco Central prestar atenção. Mesmo com toda essa guerra comercial, com a desaceleração econômica mundial, será que isso necessariamente vai abrir espaço para uma queda de juros? Por enquanto, os índices de inflação continuam bem elevados no país. No Canadá, ontem a gente tinha falado sobre a eleição, Mark Carney, atual primeiro-ministro, era favorito, hoje foi confirmada a vitória dele por uma estreita maioria. É muito interessante porque houve uma reversão totalmente das expectativas de quem estava na frente. O Mark Carney é do Partido Liberal, que é o mesmo de Justin Trudeau, que ficou uma década ali comandando o país. Na virada do ano, no final do ano passado, os conservadores, o partido de oposição, liderava por mais de 20 pontos. Com a entrada do Trump, né, e a guerra de tarifas também contra o Canadá, que sempre foi seu principal aliado, e mais essa ameaça de anexação para transformá-lo em 51º lugar, o que isso aconteceu? Fez com que essas curvas se revertessem. O Mark Carney, do Partido Liberal, levou a melhor, mas para uma estreita maioria. Liberais terão 154 assentos no parlamento e os conservadores 133. E com isso, voltamos, né, pessoal? Estamos de volta, agora sim, do comercial da televisão. Estamos falando umas informações rapidíssimas aqui. Teve China também, deixa eu só chamar a última com a China, e aí eu chamo para a conversa a nossa Mariana Alonso, que é colunista do UOL. Mas importante isso, a Folha de São Paulo reproduziu. China mostra a chegada de soja brasileira a porto e diz que não precisa dos Estados Unidos. As autoridades disseram que as importações de grãos americanos serão facilmente substituídos, servem principalmente para ração animal. O que isso deve resultar? Maior compra de soja, justamente do Brasil e da Argentina. Então, nos beneficiaremos nesse setor. Provavelmente, já os produtores americanos, o oposto, vão sofrer. Eles exportam mais de 30 bilhões de dólares em produtos para a China e certamente perderão com tarifas, né, de 125%, tornam o comércio praticamente inviável.